Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Sou a Luciana Bosa. Hoje vamos ler juntos o capítulo 8 do livro Sermões de Spurgeon sobre as Parábolas. Se este projeto tem sido uma bênção para você, não se esqueça de curtir, comentar e seguir o canal para não perder os próximos vídeos. Obrigada. Capítulo 8. Os servos e as 10 minas. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Lucas 19, 12, 13. É-nos dita a razão pela qual o Salvador contou esta parábola nesta ocasião em particular. Cristo subia a Jerusalém e a multidão ignorante e entusiasta esperava que ele agora estabelecesse uma soberania temporal. Parecia-lhes que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. A mente deles estava acumulada de erros e o Salvador os corrigiria nesta questão. Para eliminar de seu pensamento a ideia de um império judeu, no qual cada hebreu seria um príncipe, nosso Senhor lhes contou a parábola das 10 minas. Uso essa palavra com cautela, pois sua parábola era também um fato. Ele lhes mostraria que não seriam participantes de um reino. Ao contrário, logo estariam aguardando por um Senhor que se ausentaria, mas que um dia retornaria. Em sua ausência, seus discípulos estariam em posição de servos, a quem se confia uma propriedade enquanto seu mestre está distante para receber o reinado e depois volta. Agora Jesus era como um nobre, que poderia ser um entre muitos cidadãos. Porém, logo iria a uma corte onde seria investido de autoridade real e voltaria como rei. Ser-lhes-ia confiado certas minas até seu retorno. Confesso que nunca compreendi completamente o significado dessa parábola, até ser orientado por um eminente expositor bíblico a uma passagem em Joséfo. Nota de rodapé. Flávio Joséfo, historiador judeu, de 37 a 100 depois de Cristo, que, se não for a chave da parábola, é um exemplo de uma ordem de fatos que, sem dúvida, acontecia com frequência no Império Romano na época de Nosso Senhor. Herodes, vocês sabem, era o rei da Judéia, mas ele era apenas um rei subordinado ao imperador romano. César, em Roma, instituía e destituía reis a seu bel prazer. Quando Herodes morreu, foi sucedido por seu filho Arquelau, de quem lemos no relato de Mateus, sobre a infância de Nosso Senhor, que quando José ouviu que Arquelau era rei na Judéia, no lugar de Herodes, teve medo de voltar para lá. Esse Arquelau não teve direito ao trono até obter a sanção de César. Portanto, ele tomou um navio com alguns assistentes e foi para Roma, que naqueles dias era um país distante, para que pudesse receber o reinado e voltar. Enquanto estava a caminho, seus cidadãos enviaram um embaixador após ele. Assim diz corretamente a versão revisada. E esse homem carregava essa mensagem a César: não desejamos que esse homem reine sobre nós. Os mensageiros declararam ao imperador que Arquelau não servia para ser rei dos judeus. Algumas das alegações foram registradas em Joséfo e elas mostram que os advogados de 19 séculos atrás argumentavam no mesmo estilo que seus colegas de hoje em dia. O povo estava exausto dos Herodes e preferiam qualquer opção ao governo cruel deles. Eles até pediram que a Judéia se tornasse uma província romana e fosse anexada à Síria, em vez de ter de permanecer sob o odioso fardo dos tiranos idumeus. É evidente, no caso de Arquelau, que seus cidadãos o detestavam e diziam: não admitiremos que esse homem governe sobre nós. Agradou a César dividir o reino
e colocar Arquelau no trono como um etnarca, um governador com menos poder do que um rei. Quando Arquelau voltou, agiu com vingança voraz contra aqueles que se lhe opuseram e recompensou com mais liberalidade seus fiéis apoiadores. Essa história do que ocorrera 30 anos antes teria, sem dúvida, ativado a memória das pessoas quando Jesus falava, pois Arquelau construíra para si um palácio próximo a Jericó, e pode ser que tenha sido sob as paredes desse palácio que o Salvador usou tal evento como base de sua parábola. Aqueles que viviam naquele tempo devem ter entendido sua alusão aos fatos atuais muito melhor do que nós, 19 séculos mais tarde. A providência divina escolhera aquele observador judeu, Joséfo, para preservar muitas informações valiosas para nós. Leia a passagem nessa história e você verá que até mesmo os detalhes correspondem a essa parábola. Aí está a história. O Salvador, sem justificar Arquelau ou sequer recomendá-lo, simplesmente faz da sua ida a Roma uma ilustração. Aqui está um personagem nobre que deve se tornar rei, mas, para que obtenha o trono, precisa viajar para a distante corte de um poder superior. Enquanto viaja, seus cidadãos o odeiam tanto que enviam embaixadores para se opor às suas reivindicações, visto que não o queriam como seu rei. No entanto, ele recebe o reinado e volta para governar. Quando o faz, recompensa aqueles que lhe foram fiéis e pune com assombrosa destruição os que buscaram impedir seu reinado. Eis a história. Permita-me interpretá-la. O Salvador se compara a um nobre. Estava aqui na terra entre os homens e verdadeiramente é um nobre em meio aos seus concidadãos. Era seu direito ser rei, rei de toda a terra. De fato, ele o é por natureza e direito, mas primeiramente precisa partir, por meio da morte, ressurreição e ascensão, à corte mais elevada e lá deve receber para si um reinado das mãos do grande Senhor de tudo. Está escrito: pede-me e eu te darei as nações por herança. Portanto, Jesus deve apresentar suas reivindicações diante do rei e receber seu pedido. É chegado o dia de ele retornar, vestido em glória e honra, para tomar para si seu grande poder e reinado, pois deve reinar até que os inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Quando vier, seus inimigos serão destruídos e seus servos fiéis serão abundantemente recompensados. Aproximemo-nos dessa celebração de ensinamento divino, que o Espírito de Deus nos ajude a reunir lições práticas desta parábola. 1. Primeiramente, convido-os a notar que há dois grupos de pessoas. Vemos os inimigos que não queriam que o rei governasse sobre eles e os servos que tiveram que negociar seu dinheiro. Há muitas divisões entre os homens, nacionalidades, posições, funções e personagens. Mas no fim das contas, as divisões mais profundas sempre serão duas: os inimigos e os servos de Cristo Jesus. Vocês, que não são servos, são inimigos. Vocês, que não são inimigos, devem cuidar para serem servos. Não encontro outra classe de pessoas mencionada nessa parábola a não ser essas duas. E tenho a certeza de que não há outras na face da terra. Todos somos ou inimigos ou amigos de Jesus Cristo. Considerem os inimigos. A pessoa odiada pertencia à nobreza. Ele era homem, mas era nobre. Que homem Jesus é? Esqueçam-se de sua divindade por um momento. Considerem-no apenas como o homem Cristo Jesus. E mesmo assim, que homem ele é? Não preciso me ater à nobreza de seu nascimento, da semente de Davi, mas gostaria de lembrar-lhes da nobreza de seu caráter,
pois é aí que a verdadeira nobreza habita. Nesse aspecto, onde há nobreza que possa se comparar a dele? Irmãos, seria difícil encontrar uma cópia do homem Cristo que estivesse em distância mensurável em relação a ele. Mesmo aqueles que o imitam mais de perto confessam com tristeza que em muitas coisas não alcançam o padrão de sua glória. Não há nada trivial, maldoso ou egoísta sobre Jesus de Nazaré. Ele é plenamente um nobre. Foi seu desígnio, para propósitos graciosos, tornar-se um cidadão entre outros, pois lemos que foi ungido acima de seus companheiros. Com isso, se conclui que alguns eram seus companheiros. Era um homem entre os homens. Era do grupo dos carpinteiros. Estava livre da companhia dos pregadores itinerantes. Associava-se com os homens do mar, com aqueles que lidavam com redes e remos. Circulava entre os camponeses e, em seu modo de vestir e viver, não havia o que o distinguisse do resto dos cidadãos. Verdadeiramente era separado deles por seu caráter mais santo, mas a separação não estava em sua indisposição de rebaixar-se a eles, mas pela inabilidade deles de elevarem-se ao Cristo. Os cidadãos o odiavam, mas o faziam sem causa. Sempre há algum motivo para a antipatia em nós, porém nele não havia nada. Em tom, modos ou espírito, até os melhores oferecem razão para a ofensa. Porém, em Cristo não havia o que poderia justificar seu ódio. Era uma rejeição frívola do mais capacitado a reinar. Como Cristo reivindicava ser rei dos judeus, eles detestavam especialmente sua realeza, dizendo: não queremos que esse homem reine sobre nós. E, novamente, não temos rei senão César. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ainda assim, meus irmãos, se meramente considerarmos Jesus como homem, se quisermos um rei, ele deveria ser eleito por voto universal de toda a humanidade de forma aberta, pelo levantar das mãos e em meio a alegres aclamações. Urras ao vitorioso. Poderoso conquistador, reina para sempre. Príncipe dos reis da terra, aquele que ama os filhos dos homens, que por nossa causa derramaste teu precioso sangue, mereces ser rei sobre tudo. O mais nobre rei entre os homens deveria ser o rei da humanidade. No entanto, eles odiavam suas reivindicações reais, e isso também sem causa. A qual deles ele oprimira? Quais os impostos que extorquiu do povo? Qual de suas leis era difícil ou cruel? Em qual caso ele julgou com injustiça? Mesmo assim, seus concidadãos o detestavam. Há esse mesmo tipo de ódio a Cristo no mundo atual. Algum de vocês o odeia? Não, você diz. Contudo, alguns de vocês que não se opõem a ele, ainda assim não o tratam com maior menosprezo do que se fossem seus opositores? Vocês o desdenham completamente. Ele não está em todos os seus pensamentos. Agem como se ele não fosse digno sequer de oposição. Transformam-no em nada. Cristo não está entre seus objetivos de vida. Algumas vezes podem falar com admiração parcial de seu caráter, mas a admiração sincera leva à imitação. Se Jesus é Salvador, o que de pior podem fazer-lhe do que se negarem a ser salvos por ele? Acuso-os, a vocês indiferentes, de serem, no cerne de seu coração, seus piores inimigos. Que se arrependam disso e se voltem para ele, pois Cristo está voltando e quando chegar dirá: quanto a esses meus inimigos, executai-os na minha presença. Lucas 19:17. Essa expressão é cheia de horrores. Ser executado diante dos olhos do amor que foi ferido é duplamente morte.
O Senhor, por sua graça, nos livre de condenação tão pavorosa. O outro grupo de pessoas na parábola eram seus servos. O original justificaria a tradução: seus servos escravos. Aqueles que não eram seus inimigos eram seus servos fiéis. Suponho que o nobre os havia comprado com seu dinheiro, ou que eles haviam nascido em sua casa, ou que estavam dispostos a se ligarem a ele por meio de contratos. Quando disse que esses eram apenas seus escravos, em seu interior vocês dizem: então vocês que creem em Jesus são seus servos escravos. Não nos poupe sequer da terrível palavra escravos. Jamais fomos livres até estarmos atados a Jesus e crescemos em liberdade à medida que nos submetemos a Ele. Paulo disse: eu trago no corpo as marcas de Jesus, como se o ferro aquecido da aflição o tivesse marcado com o nome de Cristo. Sim, somos propriedade do Senhor Jesus e não de nós mesmos. De alguma forma, não conseguimos encontrar palavras com as quais expressar plenamente nosso pertencimento a Jesus. Queremos mergulhar nele e nos tornarmos como nada por amor a ele. Cristo verdadeiramente nos chamou de amigos, mas nós nos denominamos apenas seus servos. Deleitamo-nos em recebê-lo como mestre, como Davi que disse: sou teu servo, e depois, novamente, teu servo, e de novo, filho da tua serva. Ele nascera servo de uma mulher que era ela mesma serva. Após isso, acrescentou: quebraste minhas cadeias. A servidão a Cristo é liberdade perfeita e descobrimos ser assim em todos os aspectos. Nunca esperamos conhecer a perfeita liberdade até que Ele traga cada pensamento, cada concepção, imaginação e desejo cativo a si mesmo. Fomos comprados por preço e lhe somos valiosos. Também nascemos em sua casa por meio de um segundo nascimento. Somos ligados a Ele por contratos que assinamos e selamos com alegria, e estamos prontos a assinar e selar novamente. Altos céus, que é o solene voto desta guarida, votos renovados ouvireis diariamente, até que nos curvemos na última hora da vida, e na morte bendigamos essa aliança eternamente. Assim, estamos no lado oposto ao de seus inimigos, pois somos voluntariamente seus servos. Desse modo, apresentei-lhes as duas classes de pessoas. Antes que prossigamos, que o Espírito Santo haja sobre nós, para nos fazer discernir a qual dessas pertencemos. Se somos inimigos, que nos tornemos servos daqui por diante. 2. Agora avançaremos um passo além e perceberemos os envolvimentos desses servos. Seu senhor estava de partida e deixou os 10 servos responsáveis por um pequeno capital com o qual deveriam negociar até que ele voltasse. Ele não lhes disse quanto tempo estaria fora. Talvez ele mesmo não o soubesse. Isto é o rei dessa história. Até mesmo nosso mestre disse: a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus. Estou partindo, ele disse, e vocês são meus servos. Deixo-os como meus servos em meio a meus inimigos. Sejam leais a mim e, para provar sua fidelidade, continuem a negociar em meu nome. Confio a cada um de vocês uma pequena quantia de dinheiro, mas isso os manterá ocupados. Suas negociações em meu nome serão sua declaração diária de que me são leais, independentemente do que os outros digam. Percebam, primeiramente, que esse era um trabalho honrado. Não lhe foram confiados amplos recursos, mas a quantia era suficiente para servir como um teste. Provava sua honra. Se realmente estivessem ligados a seu mestre, sentiriam que ele depositara confiança neles e que deveriam justificar tal confiança.
Os escravos nem sempre são responsabilizados por dinheiro. Na verdade, a tendência da escravidão é sempre a de sacar dos homens a qualidade da confiabilidade. Nosso vínculo a Cristo tem um efeito contrário, porque não é, de forma alguma, escravidão. Esses servos do Mestre foram tratados, em alguns aspectos, como sócios. Deveriam ter comunhão com ele em suas propriedades. Eram seus amigos íntimos e curadores. Seus olhos não os vigiariam, pois partia para um país distante e confiava que seriam lei para si mesmos. Não precisariam submeter um relatório diário, mas seriam deixados a seu próprio encargo até que o rei voltasse. É exatamente assim que o Mestre nos tratou. Ele nos confiou o Evangelho e conta com nossa honra. Não nos chama imediatamente para uma auditoria porque não está aqui. Não acredito que alguns sistemas de governo eclesiástico, que envolvem certa medida de método de espionagem, estejam conforme a mente de nosso Senhor. Se os cristãos forem o que devem ser, poderão ser confiáveis. São sua própria lei. O Senhor não os coloca sob certas regras e regulamentações, como a lhe ordenar que deem o dízimo, embora eu gostaria que vocês dessem pelo menos isso. Ele não diz, vocês vão se comprometer nesse tempo determinado e trabalharão assim e assim. Não, vocês não estão sob a lei, mas sob a graça. Se amam seu mestre, logo descobrirão o que fazer por ele e o farão com alegria. O Senhor não estabelece regras rígidas e ordena que vocês comecem a trabalhar a tal hora da manhã e que devem trabalhar por tantas horas. Não, ele diz, pegue minha mina e negocie com ela. Nossa versão diz, negociai até que eu volte. Nosso Senhor nos colocou em condição de confiança, apelando à nossa honra e amor. Ele não virá e nos supervisionará hoje ou amanhã, embora terá um rigoroso ajuste de contas conosco. Por enquanto, ele está ausente, mas nos deixou aqui em meio a seus inimigos para mostrar-lhes que ele tem alguns amigos e que deve ser um bom mestre, já que aqueles mesmos que se consideram seus vassalos se regozijam em despender toda a sua vida em seu serviço. Digo que ele lhes concedeu tarefa honrosa, não é mesmo? Foi um trabalho para o qual o rei lhes deu capital. Deu a cada um deles uma mina. Não é muito, vocês dirão. Não, ele não pretendia que fosse. Seus servos não teriam capacidade para administrar muito mais. Se ele os achasse fiéis no pouco, poderia elevá-los a uma maior responsabilidade. Não leio que alguns deles tenha reclamado da pequenez do capital, ou que desejasse ter o dobro. Irmãos, não precisamos pedir por mais talentos. Temos tantos quantos a nossa capacidade de responder por eles. Os pregadores não precisam buscar por maiores esferas de influência. Que sejam fiéis naquelas que já ocupam. Um irmão me disse, não posso fazer muita coisa com apenas 100 ouvintes. E respondi, você descobrirá que é trabalho penoso dar uma boa prestação de contas, mesmo por 100 pessoas. Confesso isso de forma muito discreta, mas muitas vezes tenho desejado ter uma pequena congregação para que pudesse cuidar de cada alma. Contudo, agora estou destinado a uma eterna insatisfação com meu trabalho, pois o que sou eu entre tantos? Não posso sentir que nem comecei a fazer um centésimo do que precisa ser realizado numa igreja como esta. Cada um possuía uma mina em sua mão, e seu senhor apenas disse, negociem com ela. Ele não esperava que fizessem uma venda de atacado com estoque tão limitado. Porém, deviam negociar conforme o mercado o permitisse. Não tinham expectativa de que fizessem mais do que aquela mina poderia produzir de forma justa,
pois, no fim das contas, ele não era homem rigoroso. Peguem sua mina, disse, e façam seu melhor. Sei que os tempos são ruins, visto que terão de negociar entre inimigos. Provavelmente não conseguiriam produzir 20 minas sob tais circunstâncias, mas podem negociar uma mina e usar cada centavo dela. Assim, deu-lhe capital suficiente para o seu propósito. Meu amigo, você tem essa mina em algum lugar de seu ser? Infelizmente, diz alguém, não tenho qualquer habilidade. Como assim? Seu senhor lhe deu uma mina. O que aconteceu com ela? Você é um de seus servos, e se não estiver fazendo nada, seu caso é ruim e deve se envergonhar. O que fez com aquela mina? Coloque sua mão em seu bolso novamente. Não está lá. Está no lenço? Aquele mesmo lenço com o qual você deveria ter enxugado o suor, produto de seu trabalho, de sua fronte? Você tem essa mina? Você diz, não é muito. O mestre não disse que era, pelo contrário, ele o chamou de pouco. Mas você tem usado esse pouco? Vocês deveriam levar isso para casa em suas consciências. São tratados como servos de confiança e ainda assim não são fiéis a seu senhor. Como pode ser isso? O que deveria ser feito com as minas foi-lhes prescrito em termos gerais. Tinham que negociar com elas, não brincar. Ouso dizer que eles estavam inclinados a argumentar. A causa de nosso mestre está sob ataque. Lutemos por ele. Embora ele não tivesse dito, lutem, mas negociem. Pedro sacou sua espada. Oh, sim, somos ávidos combatentes, porém mercadores lentos. Muitos manifestam um espírito desafiador e nunca ficam mais satisfeitos do que quando estão em meio a alvoroços e conflitos. Os servos nessa parábola não deviam lutar, ao contrário, deveriam negociar, o que exige mais sangue frio e é desprezível na avaliação geral. Podemos deixar os inimigos de nosso Senhor para Ele mesmo. Jesus fará cessar sua rebelião oportunamente. Devemos seguir a linha mais humilde. Sem dúvida, alguns deles devem ter pensado que a mina seria útil para lhes comprar confortos ou talvez até luxos. Um compraria um casaco novo, o outro traria para casa um móvel e outros solenemente diriam: temos nossas famílias para considerar. Sim, mas seu senhor não falou isso. O mestre disse: negociem até que eu volte. Não deveriam lutar com a mina, nem as amontoar ou gastá-las, desperdiçá-las, mas negociar com elas para ele. A mina não foi colocada nas mãos deles para exibição. Não deviam se gloriar sobre os outros que não tinham mais que um centavo com que se abençoar, pois, embora tivessem pouco capital, este era de seu senhor. É lamentável quando graças e talentos são ostentados como se nos pertencessem. Um negociante que esteja prosperando dificilmente tem muito dinheiro para exibir. Tudo é necessitado para seu negócio. Algumas vezes ele raramente consegue colocar as mãos em uma nota de 100 porque todo seu dinheiro é absorvido. Seu grão dourado é todo semeado no campo de seu comércio. Falando de mim mesmo, não consigo achar qualquer espaço para me gloriar em mim, pois, se tenho graça ou força, certamente não mantenho nenhum em reserva. Mal tenho suficiente para o trabalho que faço, e não tenho o que baste para o serviço adiante. Nossa mina não deve ficar pendurada na corrente de nosso relógio, mas deve ser negociada. A negociação representa uma vida que pode ser chamada de corriqueira. Contudo, é eminentemente funcional e tem efeito muito prático sobre a pessoa que a realiza.
Isso se deve, em parte, ao fato de que é uma ocupação na qual há um grande escopo para julgamento. Eles não estavam atrelados a um tipo em especial de negociação. O homem que transformou sua única mina em 10 escolheu a melhor forma de empreendimento. Não buscou o que era mais prazeroso, mas o que era mais lucrativo. Assim, é-lhes deixado, caros amigos, a escolha de sua própria linha de serviço a seu mestre. Contudo, devem negociar para ele, e para ele tudo deve ser bem feito. No presente, nenhum empreendimento rende melhor do que a missão ao Congo ou às tribos das montanhas da Índia. Amplos dividendos também vêm do trabalho com os mais pobres entre os pobres das favelas, e igualmente às viúvas e aos órfãos que estão em estado de destituição extrema. Quando os homens têm de abandonar sua vida pelo Senhor Jesus, em troca de uma vida que se enfraquece em febre, o retorno é extraordinário. Nosso Senhor recebe mais glória onde há maior necessidade. É-lhe deixada a oportunidade de julgar o que pode fazer, como pode fazê-lo e onde o exercitará. Faça aquilo que com mais certeza angariará almas e que melhor estabelecerá o reino de nosso Senhor. Exercite seu melhor discernimento e entre nessa linha de serviço santo no qual você pode reunir a melhor receita para nosso glorioso Mestre. O trabalho que ele prescreveu os traria para fora. Você conhece o homem que jamais é bem-sucedido em negociações? Eu o conheço. Ele reclama que tem uma cabeça ruim e normalmente essa queixa tem fundamento. Ele precisa de um empreendimento em que o pão e a manteiga lhe sejam trazidos à sua porta, prontos para uso. E mesmo assim, a menos que esteja fatiado sobre seu prato, ele não tomará o café da manhã. Aquele que tem sucesso em empreendimentos nos dias atuais deve ter confiança, ser ativo, manter seus olhos abertos e estar lá por inteiro. Nossos tempos são difíceis, porém não tão difíceis quanto aquele descrito na parábola, quando os servos fiéis estavam negociando em meio a traidores. Eles precisavam de inteligência aguçada. A negociação desenvolve a perseverança, a paciência e a coragem de um homem. Testa a honestidade, a verdade e a firmeza. É particularmente uma excelente disciplina para o caráter. Quando esse nobre deu a seu servo a mina, era para que pudesse ver a natureza desse servo. Negociar com um pequeno capital significa labor, trabalho pesado, longas horas, poucas folgas, muita decepção e ganhos modestos. Significa trabalhar com determinação e bravura e o fazer de todo o seu coração e mente. Dessa maneira, devemos servir a Cristo. A palavra negociar tem um mundo de significados. Não posso trazê-los todos esta manhã, mas não há necessidade, porque a maioria de vocês sabe mais sobre negociações do que eu e podem se instruir. Vocês devem negociar para o Senhor Jesus Cristo em sentido mais elevado e mais enfático do que têm feito em favor de si mesmos. Com sua força física, faculdades mentais, sua riqueza, sua família, contudo, devem trazer glória a Deus e honra ao nome de Jesus. Trabalhar por Jesus e com Jesus deve ser o empreendimento de sua vida. Se a negociação for conduzida com êxito, será uma preocupação absorvente, desafiando o homem por inteiro. É uma labuta contínua, provação variante, um teste notável, disciplina valiosa, e é por isso que o nobre coloca seus criados sobre isso, para que depois possa usá-los em serviço ainda mais elevado. Irmãos, aprendam o que significa negociar e depois conduzam um empreendimento espiritual com todo o seu coração. Ao mesmo tempo, percebamos que era um trabalho que se adequava à capacidade deles.
Por mais que o capital fosse pequeno, era suficiente a eles, visto que não eram mais que criados. Não eram provenientes de altas classes ou tinham elevado nível em instrução. Seu mestre lhes deu apenas uma mina, o que não seria mais do que R$ 1.500 atualmente. Ninguém conseguiria comprar uma loja grande ou até mesmo um estoque decente com essa pequena quantia. Não poderiam reclamar de que tivessem sido colocados em um empreendimento muito difícil de ser administrado. Qualquer um deles poderia apenas comprar alguns bens e vendê-los pelas ruas. O Senhor Jesus Cristo não lhes pede para fazer mais do que podem. Ele não os sobrecarrega com preocupações acima de sua capacidade. Não atingimos o limite de nossos poderes, podemos fazer ainda mais. Jesus não é um mestre exigente, somente o servo falso e mentiroso que o chamara de homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Ele não é nada disso. Foi-nos dado um empreendimento leve. Nosso trabalho para ele é adequado ao nosso poder limitado. E ele está pronto, por seu Espírito Santo, a nos auxiliar. Que usemos bem nossa única mina. Que seja a ambição nossa fazer mais 10 a partir dela, no mínimo. E que o Senhor graciosamente prospere nosso empenho, para que possamos ter o maior lucro para lhe apresentar quando ele voltar. Vocês perguntaram sobre como esses homens se sustentariam? Seu mestre não lhes disse para sobreviver da sua mina. Não, eles eram seus servos e assim viviam sob seu teto, e ele proveria para cada uma de suas necessidades. Ele havia partido, mas seu governo não foi abortado. A mesa ainda era posta e as crianças e os servos tinham pão suficiente em reserva. Oh, diz alguém, isso muda o caso? Exatamente, mas não é diferente de seu caso. Ou, se for, sinto muito por você. Seu provedor é você mesmo? Você clama, o que comerei? O que beberei? Vocês não sabem que é isso que as nações do mundo perseguem? Ao passo que Jesus diz, o vosso Pai sabe o de que tendes necessidade. Da forma como compreendo minha vida, devo fazer o trabalho de meu Senhor e Ele deve prover para mim. Ele pode fazê-lo por intermédio de minha própria área de atuação. Ainda assim, é seu trabalho fazê-lo e não meu. Se a providência divina não for suficiente para nos suprir, então tenho certeza que nós não podemos nos guarnecer. E se ela for o bastante, seremos sábios se lançarmos todo o nosso cuidado sobre o Senhor e vivermos totalmente para o seu louvor. Lembrem-se daquele texto. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vocês, como servos, não devem se envolver com os penosos cuidados de seus próprios interesses, mas devem entregar a totalidade de seu pensamento e vida ao serviço de seu mestre. Ele cuidará de vocês agora e o recompensará quando voltar. 3. Em terceiro, para entender essa parábola, precisamos lembrar a expectativa que sempre devia influenciá-los. Foram deixados como servos de confiança até que ele voltasse, mas o retorno era o principal da questão. Eles deviam crer que ele retornaria e que voltaria como rei. Os cidadãos não criam nisso. Esperavam que César lhe negasse o trono, mas temos que ter certeza de que nosso nobre mestre receberá o reino. Este mundo rebelde não crê que Jesus algum dia será rei. Outro dia li sobre o eclipse do cristianismo. Vemos constantemente seu domínio sendo atacado. Dizem que ele é praticamente refutado pelos fatos. É mesmo? Senhores, perdoem-me, sou extremamente tendencioso porque sou servo de Jesus. Devo a ele minha vida, meu tudo. Estou convencido de que ele é
e deve ser o Rei dos Reis. Conheço-o tão bem que tenho certeza de que prevalecerá na corte para a qual partiu. Ele conta com alto favor lá. A última vez que vi a face do grande rei, obtive aquele favor por meio do uso de seu nome. Recebo tudo o que peço quando menciono seu nome, e, assim, tenho certeza de que lá em cima ele está em maravilhosa alta reputação. Ora, seu Pai é o soberano. Tenho certeza de que Deus não negará o reino a seu Filho unigênito. Jesus virá em seu reino. Tenho certeza disso. Trabalhemos com a plena convicção de que nosso Senhor, embora ausente no momento, logo estará aqui de novo, com um diadema vitorioso sobre sua fronte. Quando ele partiu, levou consigo as cicatrizes daquele que morreu a morte de um criminoso, e ele voltará com elas. Contudo, as marcas dos pregos não serão memoriais de sua vergonha, serão como joias em suas mãos. Seus servos deveriam considerar seu mestre ausente já como rei, e deveriam negociar entre seus inimigos de forma a jamais comprometer sua lealdade. Pertenciam ao partido do rei e a nenhum outro. É uma postura estranha negociar entre pessoas que são inimigas de seu rei. Você tem de trazer-lhes glória a partir de homens que o odeiam. Temos que magnificar nosso Senhor entre os homens que, se pudessem, o crucificariam novamente. Temos que ir entre eles de tal maneira que nunca possam dizer que nos aparelhamos com sua rebelião ou fingimos não ver sua deslealdade. Não podemos ser companheiros amigáveis daqueles cuja vida é um insulto prático aos direitos reais do Rei Jesus. Acima de tudo, devemos nos provar leais ao Senhor ausente, para que ele não nos designe porção entre seus inimigos. Penso que o original sugeriria a qualquer um que lesse cuidadosamente que eles deveriam considerar que seu mestre já estava voltando. Esse deveria ser nosso ponto de vista sobre o advento de nosso Senhor. Agora mesmo ele está a caminho daqui. Não muito antes de ressuscitar do túmulo, nosso Senhor praticamente já estava retornando. Esse é um paradoxo estranho. No entanto, sua ascensão ao céu era, de certo modo, parte de sua volta para nós, pois, para ele, o caminho da cruz na terra até a coroa de toda a terra era via a Nova Jerusalém. Ele está voltando agora tão rapidamente quanto a sabedoria julga ser certo. Tenho certeza de que nosso Salvador não retardará um momento além do que é absolutamente necessário, porque ele ama a igreja, que é sua noiva, e, como seu noivo, ele não retardará muito a aguardada hora de seu encontro, para nunca mais se separarem. O noivo está pronto. É a noiva que precisa se preparar. Jesus deseja vir. Seu coração é responsivo ao nosso clamor quando dizemos: vem sem demora. Ele virá antes do que imaginamos. Estamos comprometidos a sentir que ele está neste momento na estrada e devemos viver como se ele devesse chegar a qualquer momento. Devemos negociar até que nosso Senhor volte. Não deve haver aposentadoria de seu empreendimento, mesmo que nos aposentemos do nosso próprio. Não deve haver cessação, porque achamos que já fizemos o suficiente. Nosso descanso será quando ele voltar, mas até lá devemos negociar. Que trabalhemos como se estivéssemos realmente em sua presença. Como agiríamos se Jesus nos observasse por sobre nossos ombros? Ajam dessa maneira. Ele nos vê tão claramente como se sua presença física estivesse em nosso meio. Estejam despertos e inspirados pelo olhar do Redentor. Assim viverão nesse estado de provação da melhor forma possível. 4. Agora vem a parte doce do assunto. Observe bem o desígnio secreto do Senhor. Já o impressionou que o nobre tivesse um desígnio muito bondoso para seus servos?
Esse homem deu uma mina àqueles servos somente com o propósito de que eles fizessem dinheiro para ele? Seria absurdo pensar assim. Algumas poucas minas não seriam de importância para alguém instituído rei. Não, não. Foi como disse Bruce. Ele não era alguém que construía patrimônio, mas sim caráter. Seu desígnio não era ganhar por meio deles, mas instruí-los. Primeiramente, confiar-lhes uma mina era uma prova. Esse nobre disse a si mesmo: quando eu for rei, devo ter servos fiéis governando ao meu redor. Minha partida me dá a oportunidade de ver quem realmente são meus servos. Desse modo, devo testar sua capacidade, sua diligência, sua honestidade e seu zelo. Se provarem-se fiéis sobre o pouco, serão aptos para serem confiados com assuntos maiores. A prova era apenas uma mina, e não poderiam fazer muito dano com isso. Porém, seria mais que suficiente para testar sua capacidade e fidelidade, pois aquele que é fiel no que é menor, será fiel também no que é maior. Nem todos eles passaram na prova, mas por meio dela o Senhor revelou o caráter deles. Também era uma preparação deles para o serviço futuro. Ele os exaltaria da posição de servos para se tornarem governantes. Portanto, eles deveriam ser colocados em um lugar onde a responsabilidade fosse mensurável e, com isso, se tornarem homens. Deveriam governar sobre o pouco, uma mina e o que viesse disso. E isso lhes seria instrução. No processo de negociar, estariam sendo treinados para governar. A melhor forma de aprender a ser um mestre é ser, primeiramente, um servo. E o motivo pelo qual alguns mestres são inflexíveis e tirânicos é porque não conhecem o coração de servo por experiência. Não sabem nada sobre serviço e assim não têm a sabedoria, a generosidade, a ternura que os mestres deveriam demonstrar para com seus servos. Esse nobre era sábio, estava ao mesmo tempo os provando e treinando. Além disso, creio que ele estava lhes dando pequena antecipação de suas honras futuras. Ele estava para transformar-lhes em governantes sobre cidades e assim, primeiramente, fez-lhes administrar minas. Eles haviam sido servos e recebido ordens dele a cada manhã, mas agora não terão um mestre a quem se dirigir e deverão usar seu próprio arbítrio. Numa esfera menor, foram efetivamente instituídos pequenos reis. Os cidadãos haviam se rebelado em todo aquele país, mas havia o pequeno reino composto dos servos do nobre homem. E estes o obedeciam e faziam o seu melhor para cuidar de seus interesses de sua forma modesta. Já haviam sido libertos, colocados em certa medida de autoridade e conheciam as doçuras e os fardos da responsabilidade pessoal. Ó, vocês que trabalham para Deus, quando supervisionam outros para Ele, quando ganham almas para o Senhor e quando vencem os adversários em seu nome, já estão antecipando sua recompensa eterna. Estamos forjando nossa posição futura na bigorna de nossa vida, pois o céu, embora seja um estado e um lugar preparado para nós pelo Senhor Jesus, também repousa no caráter. O homem é mais motivo de alegria do que as ruas de ouro sobre as quais andaremos. Se vocês esconderem sua mina e negligenciarem o serviço de seu mestre aqui, estarão construindo para si mesmos um futuro turvo e confuso naquele seu grandioso reino milenar. Aqueles que se devotam ao sagrado empreendimento e se consagram inteiramente ao seu Senhor obterão maiores honrarias quando ele vier reinar gloriosamente entre seus anciãos. Vejam, quando ele se aproximou do homem que havia recebido 10 minas, deu-lhe 10 cidades. Pensem nisso. Não há proporcionalidade entre o serviço simplório e a riqueza da recompensa. Cada mina é recompensada com uma cidade.
As recompensas do milênio serão evidentemente fruto da graça, porque são incomparavelmente além de tudo o que os ganhos dos servos poderiam merecer. Seu senhor não tinha a obrigação de lhes pagar qualquer coisa. Eles eram seus criados, mas o que ele lhes deu era produto de sua graça superabundante. Não creio que aquele que trouxe 5 minas tenha sido minimamente repreendido. Ele deve ter sido tão diligente quanto o primeiro, mas tinha menos capacidade. Contudo, deve ter arregalado os olhos quando seu senhor lhe deu 5 cidades. Talvez tenha se surpreendido mais do que o outro. Imaginem se qualquer um de nós tivesse sido colocado para negociar como uma comissão de mina e recebesse 5 cidades como recompensa. O dinheiro ganho não compraria sequer uma casa pequena e, mesmo assim, trouxe ao trabalhador 5 cidades. Que surpresa encheu o coração do receptor de tal generosidade. Nunca lhe passou pela mente invejar o irmão que tinha 10 cidades, pois as 5 eram enorme recompensa. Ele deve ter ficado nas nuvens com o prospecto que tinha diante de si. Embora possa haver níveis de glória, a única diferença será na capacidade de mantê-la daquele que foi abençoado. Todos os vasos serão cheios, mas não serão igualmente grandes. O homem das 10 minas simplesmente será um vaso maior, cheio até a borda. E o com 5 terá menor capacidade, mas será igualmente repleto para sua alegre surpresa e perplexidade. No entanto, que prossigamos em ganhar as 10 minas se pudermos. Por amor ao nosso Senhor, que negociemos nas coisas espirituais com todo o nosso coração. Mas onde e quais serão essas cidades? Questiona alguém. Pode ser que tudo isso ocorrerá literalmente durante o período milenar, mas não sei. Quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E lemos que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Pode haver espaço durante essa era para todas as recompensas especiais da dispensação do Evangelho. Pode também ser que na dispensação futura tenhamos que cumprir em outros mundos o mesmo ofício que os anjos cumprem em nosso. Mas isso não tenho certeza, por isso não posso afirmar. Jesus nos fez reis e sacerdotes, e estamos em treinamento para nossos tronos. E se nesta congregação eu estiver aprendendo a proclamar a glória de meu Mestre a miríades de mundos, possivelmente o pregador que aqui for fiel pode ser levado a falar da glória de seu Senhor a constelações futuramente. E se alguém se postar sobre uma estrela central e pregar Cristo a mundos, estando em outros mundos, em vez de proclamar o Senhor a essas 2 galerias nessa localidade? Por que não? Se de qualquer modo eu receber voz potente suficiente para ser ouvido por milhões de quilômetros, não falarei de nada mais a não ser dessas gloriosas verdades que o Senhor revelou em Cristo Jesus. Se formos fiéis aqui, podemos esperar que nosso Mestre nos confie um serviço mais elevado no porvir. Apenas nos asseguremos de que tenhamos capacidade para perseverar na prova e que lucremos com o treinamento. Conforme nossa prestação de contas sobre esse pouco acontecerá conosco na grande escala da eternidade. Isso dá outra perspectiva sobre o trabalho nessa esfera inferior. Governadores sobre 10 cidades. Governadores sobre 5 cidades. Irmãos, vocês não são aptos para tal dignidade se não conseguirem servir bem seu Senhor neste mundo com o pouco que ele lhes confiou. Se viverem inteiramente para ele aqui, estarão preparados para as indizíveis glórias que aguardam todas as almas consagradas. Que nos empenhemos a viver de maneira santa de uma vez. O tempo é muito curto e as coisas com as quais lidamos são comparativamente tão pequenas.
Logo, estaremos fora do domínio do tempo, e quando nos liberarmos para a eternidade e virmos a vastidão dos propósitos divinos, ficaremos todos maravilhados quanto ao serviço que nos será concedido, que será a recompensa daquele que já foi prestado. Ó Senhor, faz-nos fiéis. Amém. Este sermão foi pregado no Tabernáculo Metropolitano em Newington, na manhã de 24 de abril de 1887. Fim do capítulo.